O título da matéria é assim, e preste atenção que isso tem a ver com a gente aqui, tá? O título da matéria é assim, Adulto de Chupeta. Saiu na UOL, né? Na coluna lá de notícia, né? Que é meio que um blog dentro da UOL chamado Tab, tá? Adulto de Chupeta. Comunidades online de regressão infantil encontram conforto usando objetos como fralda, brinquedo e mamadeira. Tá? Não consigo ver a data aqui da publicação dessa matéria. Procurei aqui no sítio web, não consegui ver, né? não achei, mas importa pouco se esse assunto é recente ou não. Né? O fato é que agora tem sido encaminhado com frequência, então as pessoas estão falando sobre isso. E é uma matéria que tem circulado aí, esse assunto tem circulado. Então vamos embora lá, galera. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, eles estão relatando a história de algumas pessoas aqui. Uma delas é uma moça chamada Laura, que tem seus 20 e poucos anos, né? 19 anos a Laura tem, e ela passa a agir como uma criança. Então, para lidar com a síndrome de borderline, né? Então a Laura tem uma doença da psiquiatria, tá? Para lidar com a síndrome de borderline, Laura Pini, 19, passa a agir como uma criança. Laura, que prefere ser identificado com o pronome masculino, realiza regressões infantis junto de um caregiver, Rodrigo, amigo que conheceu pela internet e que assume a posição de cuidar e auxiliar. Minuto total, entra lá, né? Então, a reportagem do Tab presenciou o episódio. Por uma chamada de vídeo, víamos Laura sobre a cama de pernas cruzadas, usando um macacão jeans e uma tiara no cabelo. Na boca, revezava 3 mordedores infantis, coloridos. Emitia sons guturais e gargalhadinhas. Minutos depois, apareceram na tela outros objetos que Laura ia garimpando, na ânsia de distração. Mamadeira, urso de pelúcia, boneca, chocalho. Como um bebê, mexia as mãos de forma desengonçada e mantinha os olhos arregalados enquanto explorava os detalhes do que tocava. Durante mais de 1 hora, seu cuidador, e aqui entra a figura do cuidador, seu cuidador ficou em silêncio. Mesmo distantes fisicamente, pois Rodrigo mora no Rio e Laura em Valinhos, o caregiver, o Rodrigo, de 18 anos, agia como um pai orgulhoso, que ri das traquinagens do filho e não pode desviar a atenção. Parece... Cuidado para não se machucar. Não bota o mordedor muito fundo, senão vai passar mal. Não pode colocar a boneca na boca, só o TT. Laura soltava palavras indistinguíveis quando incentivado. Consegue falar buraco? O caco. Qual música está cantando? Vila Emo. O que Rodrigo traduziu como Vila Sésamo. E por aí vai. E a coisa continua. Beleza? Beleza. Aí você acha que pior? Aí você acha que assim, isso é o fundo do poço. Fala, pessoal, vamos lá, né? Você acha que é o fundo do poço? Isso aqui é uma coisa chamada age regression. Age regression. É uma coisa chamada age regression. Tira as crianças daí, por favor, da sala, tá? Tira as crianças. Eu não quero que as crianças ouçam isso que eu vou falar aqui, não, tá? Aí você acha que esse é o fundo do poço. Mas olha só, vamos lá. Trata-se de uma menina com um transtorno mental. Ela tem borderline, né? E ela usa todo esse recurso para tentar aliviar os sintomas dela. Você acha que esse é o fundo do poço? Uma adulta, 19 anos, que outrora estava indo para a guerra, servir na guerra, outrora estava indo, né, cuidar das pessoas no front de batalha, já tinha 3, 4 filhos, já tinha cuidado ali de todo mundo, falou, agora tudo bem. Tá se fazendo de bebezinha, né? O caco, Vila Emo, né? Aí você acha que esse é o fundo do poço. Olha só, sempre pode piorar. Porque isso aqui é uma coisa chamada age regression. Existe um outro movimento, esse sim, muito mais grave, chamado age play. Eu não sei se vocês lembram disso. Há uns 3 anos saiu um vídeo no YouTube de uma matéria de um casal. Uma mulher de 20 anos, tá? E um homem de 30 e poucos anos. Não sei se vocês lembram dessa porra. Saiu no YouTube isso, é uma matéria jornalística. No qual a menina, que não tinha nenhum transtorno mental, ela se relacionava com o seu namorado, era um casal, se relacionava com o seu namorado, como uma criança, como um bebê, uma criança de 5 anos. E o rapaz, o homem,
A levava pro parquinho, botava ela no colinho, né? Dava mamar. E ela falava como um bebê, falava como uma criança. Ela pulava na pocinha d'água, uma mulher de 20 anos, pulava na pocinha d'água, fazendo pirraça. Ela andava no balanço. Ela girava naqueles brinquedinhos lá do parquinho. Tá? Essa relação é uma relação muito bem estabelecida, chamada DDLG. DDLG. Tá? Very Dumb Little Girl. Ok? Isso é gravíssimo. Porque nesse tipo de relação existe um componente sexual. Existem muitas pessoas que vivem esse DDLG, isso é uma comunidade gigantesca. Gigantesca. Na qual existe uma série de regras, ok? Como regras de pai e filho, que algumas famílias estabelecem. Então, é assim mesmo, olha. O homem da relação, ele fala lá pra garota, pra mulher, você tem que me dar bom dia pra todo mundo, não pode falar com estranhos. Você tem que escovar os dentes quando acordar. Você tem que tomar banho tal hora. Pá, pá, pá. Regrinhas. Como se ela fosse um bebê. Existe uma lista de recompensas e uma lista de punições. E essa é a relação que se estabelece. Agora, a mulher se veste como criança, fala como criança, usa roupinha de criança, engatinha. E as punições têm um componente a maior parte delas, de perversão sexual. Uma grande parte dessas punições são punições de caráter sexual. O que é isso? O que é isso, se não uma dessensibilização profunda para a pedofilia? O que é o DDLG, se não aquele preâmbulo, aquele capítulo inicial de um livro cuja conclusão, cujo desfecho é a sodomização das crianças, porra? E essa merda passa como uma... Então aí, vamos lá. Você tem a pedofilia na ponta. Tem a pedofilia como norma na ponta. A pedofilia como crime, como algo que já não é mais crime, é uma doença, talvez, num passo anterior. O DDLG como algo realmente que olha, vamos lá, o DDLG não se pode tipificar como crime, porque são dois adultos se relacionando de um jeito bizarro. E um passo anterior do DDLG é esse age regression, onde um caregiver, um adulto, se relaciona com uma mulher que age como criança, numa relação, óbvio, entre adultos, porra, não entre um adulto e uma criança. Com uma soberania, com uma ascendência, com uma distância, na qual ele dá parabéns, no qual ele interpreta as palavrinhas, no qual ele pode dar recomendações, no qual ele pode dar recompensas, no qual ele pode dar punições, porra. Esse age regression que está descrito aqui no wall, ele não tem um caráter sexual, né? Não tem um caráter sexual. É uma outra coisa. Ela tipifica isso como hobby. Ela tipifica isso como, sei lá, uma coisa que ela faz para relaxar. Mas entenda, isso aqui é um passo anterior de um capítulo do BDSM, que é o tal do DDLG, aquelas relações perversas de sodomização, etc. Tem um capítulo no qual uma das partes se põe como uma criança e obedece feito um súdito, um servil, ao sujeito adulto. É óbvio que isso é uma desensibilização bizarra para a pedofilia. Entenda o seguinte, olha, não é exagero se daqui a 5, 10 anos, a pedofilia for descriminalizada e virar a regra. E se um pai for atrás de um sujeito adulto, de um homem de 30 anos, que está tendo relação com sua filha de 5 anos, se esse pai for lá defender a filha de 5 anos, ele vai em cana. Isso é o que está sendo amarrado, não precisa ser cego para... Olha só, nem sendo cego você não vê um negócio desse. Então isso aqui é a norma, isso é a norma. A norma é assim agora, você não pode mais falar. Hoje eu estou falando porque isso aí também, ninguém falou disso aqui ainda. Mas você fala assim, olha só, isso que essa menina Laura está fazendo aqui, e que a matéria dá, né, publicidade, entenda, isso aqui é o preâmbulo. Essa garota, essa menina Laura aqui, 19 anos, que tem borderline, tem uma doença mental, claro, bem, o fato é a publicidade dada a isso. O problema é a publicidade dada a isso. O problema é o ar de normalidade dado a isso, porra. Isso é grave demais. Isso aqui, como eu disse, isso é o capítulo inicial de uma história que vai culminar com a cadeia dos pais e mães que se levantarem contra um sujeito de 40, 50 anos que esteja tendo relação com sua filha de 5. Sua filha de 4 anos.
Porque não vai mais poder falar assim, não, isso aqui é hétero, isso aqui, olha só, isso é absurdo. Você dizer que tem uma distinção entre idades. Por que o poliamor não pode furar as barreiras da idade? Por que o poliamor não pode furar as barreiras da idade? Por que uma criança de 5 anos não pode amar um sujeito de 40? E por que um sujeito de 40 não pode amar uma criança de 5 anos? Essa é a pergunta que vão colocar. E se eu colocar essa pergunta para você agora, corre o risco de você não saber responder. Corre o risco de você não ter como e achar que você é uma pessoa quadrada, antiquadra, careta.